Olá, Enéas Tavares, aqui professor do Departamento de Letras Clássicas e Linguística da Universidade Federal de Santa Maria. Esse é o primeiro vídeo, num total de 12, que vai sumarizar alguns dos principais textos que constituem a tradição literária greco-latina. Nesse primeiro vídeo, nós vamos tratar a respeito de um aspecto que é fundamental para a compreensão desses textos, especialmente Homero, que é o assunto dos nossos próximos vídeos, que é a compreensão que os gregos tinham da sua relação com os deuses. Eu vou discutir nos próximos minutos 3 gerações ou 3 blocos de divindades que constituem essa cosmogonia ou essa mitologia grega no que diz respeito aos séculos 12, 11 e 10 a.C., que é quando nós temos a aparição aí de Homero. Nós vamos tratar primeiramente dos deuses primordiais, em segundo lugar dos deuses titânicos e por fim dos deuses olímpicos. Quando a gente fala, a respeito da religiosidade dos gregos ou a respeito da crença, nessas divindades, a primeira coisa que a gente tem que entender é que aquilo que nós hoje entendemos por mitologia, que é um emaranhado de lendas, histórias, narrativas orais, para os gregos, e especialmente para os gregos anteriores a Homero, é um conjunto de características que definem política, que definem costumes, que definem cultura, que definem também literatura e entretenimento, e é justamente esse conjunto cultural que nós resumimos na palavra mitologia, que vai constituir o imaginário de Homero e o imaginário que nós encontraremos na Ilíada e na Odisseia. No que diz respeito a esse imaginário, algo central é a compreensão de como os deuses são retratados ou concebidos por essa cultura. Diferente de outras culturas contemporâneas, cultura egípcia, cultura babilônica, que também eram politeístas, que acreditavam numa grande variedade de deuses, os gregos compreendiam os seus deuses com características humanas. Diferente de outras culturas em que nós temos seres híbridos, corpos humanos com características ou elementos naturais ou mesmo animais. Vocês podem pegar diversos exemplos, especialmente da cosmogonia egípcia, por exemplo. Os gregos pensam as suas divindades como divindades que possuem desejos, que possuem limitações e que possuem funções a partir do que eles percebem na natureza e a partir do que eles percebem na própria constituição da sua cultura e na constituição da própria humanidade. E isso vai ser perfeitamente exemplificado nessa progressão que nós faremos nos próximos minutos a partir das 3 gerações de deuses. Inicialmente, segundo um poeta um pouco posterior a Homero e um poeta que vai organizar essa cosmogonia ou essas diferentes genealogias de deuses, que é Hesíodo, na sua teogonia, nós vamos ter 3 gerações de deuses e essas 3 gerações elas vão compreender, de um lado, num extremo, uma primeira percepção do mundo natural, dos elementos naturais, que ora são sinônimos de proteção, de bênçãos, de auxílios ou mesmo de vida e de existência, e do outro, elementos naturais que podem configurar ameaça. Para Hesíodo, a primeira geração de deuses são os deuses primordiais, que vão nascer do caos, o caos que é esse estado em que não há a diferenciação entre determinados elementos, moléculas, seres, e do caos primordial nós teremos o nascimento das 2 primeiras divindades primordiais, que são Urano e Gaia. Atentem aos gêneros dessas 2 divindades. Literalmente, o céu e a terra. Os gregos simplesmente observam a natureza, percebem que tudo nasce da Terra, portanto de Gaia, mas que Gaia apenas vai providenciar o necessário para a vida depois de ser fertilizada por Urano, ou depois de ser coberta, ou visitada por Urano, o céu. Trata-se aqui de uma percepção direta do mundo natural e de como esses diferentes elementos do mundo natural vão estar presentes nessa relação. A partir dos deuses primordiais, o céu e a terra, literalmente, Hesíodo nos narra a 2ª geração de deuses, que são os deuses titânicos, começando com o Cronos, o deus do tempo. Assim como nós somos filhos do céu e da terra, nós também somos filhos do tempo, nós somos devorados pelo tempo, e Hesíodo vai detalhar essa característica de Cronos. Cronos, enquanto filho de Urano, herda uma certa desconfiança com respeito aos seus filhos, especialmente os filhos homens, os filhos masculinos, só que diferente de Urano, que simplesmente condenava esses filhos à morte, Cronos os devora. Assim como o tempo devora não apenas a nossa existência, mas a existência de todas as coisas existentes na natureza. Ao lado de Cronos, que é o primeiro dos titãs, nós vamos ter Rhea, que é a deusa da materialidade,
né? Reia, que também é filha de Gaia, né? E são duas divindades que têm a ver com a forma natural, mas enquanto Gaia é uma divindade mais abstrata, né? Reia é a matéria. Aquilo que nós conseguimos tocar e aquilo que nós conseguimos perceber enquanto constitutivo das coisas existentes, né? Reia é irmã e também cônjuge de Cronos, e ao lado de outros deuses vão exemplificar uma percepção um pouco mais detalhada do mundo natural. Lá nos deuses primordiais nós temos basicamente duas divindades, o céu e a terra. Com os titãs nós temos um detalhamento crescente, uma percepção que vai não apenas configurar o tempo, e também a matéria, que constitui todas as coisas, mas também divindades que vão explicar determinados fenômenos humanos e naturais. Um deles, né? Se todas as coisas caem, quando nós as soltamos no espaço, por que a Terra não despenca? Por que a Terra não cai? Os gregos vão explicar isso com a existência de um titã chamado Atlas, né? Que é o titã condenado a segurar ou a comportar o universo nas suas costas, né, pela eternidade afora, e essa é a razão do universo não despencar. Ao redor, né, da Terra conhecida pelos gregos, nós temos os mares, então é natural também que eles pensem em uma divindade titânica chamada Oceano, que vai ser responsável pelos mares. Quem é Oceano? Ora, o pai dos rios, né, na Teogonia. Hesíodo vai detalhar os rios que eram conhecidos pelos gregos justamente como uma exemplificação dessa genealogia, né? São divindades que exemplificam fenômenos naturais e que têm uma relação direta com a própria geografia desse povo. Aquilo que hoje nós dividimos em disciplinas, né? Religião de um lado, literatura do outro, história, geografia, né? Para os gregos, nesse momento, está tudo ali, né? Permeado e concentrado nisso que nós chamamos de mito. Além de Oceano e além de Atlas, nós temos Prometeu, que é uma outra divindade titânica e que vai exemplificar por que nós, seres humanos, temos a capacidade racional, né? Segundo Hesíodo, no início existiam apenas homens, as mulheres não chegaram ainda, e esses homens eram semelhantes a animais, eram criaturas irracionais, né, que não possuíam não apenas o dom da razão e do pensamento, mas da própria linguagem. Prometeu, um deus titã, vai olhar, né, para esses homens, para essas bestas, vai roubar dos deuses o fogo que em literatura e na cultura ocidental é sempre símbolo, né, de pensamento, de luz, né, a idade das luzes, a idade da razão. Prometeu vai roubar o fogo dos deuses, uma metáfora para a capacidade reflexiva e racional, e vai presentear os homens com essa dádiva. A partir disso, os homens vão começar a pensar e a desenvolver a linguagem e a produzir aquilo que nós compreendemos como cultura, né? Só que Hesíodo continua essa narrativa dizendo que os outros deuses titânicos, né, temerosos de que os homens agora inteligentes pudessem se igualar aos deuses, vão presentear os homens com a primeira mulher, que é Pandora, que traz com ela não apenas, né, as suas características físicas em consonância com deusas, né, mas que traz com ela também uma caixa repleta de maldições, repleta de doenças, de pragas, de violência, de guerra, né, entre outros elementos negativos, e é Pandora a responsável por abrir essa caixa e espalhar, né, no mundo dos homens todos esses elementos, né, que nós consideramos hoje depreciativos, né? Costuma-se dizer, né, que se a teogonia é o Gênesis dos gregos, Pandora seria a correlata a Eva, né? Uma vez que nessas duas culturas, né, tanto a cultura judaica quanto na cultura grega, culturas que são essencialmente patriarcais, essa desconfiança, né, ou essa configuração ou apresentação do feminino enquanto responsável, né, por uma série de dificuldades futuras vai estar presente, né? Algo que, obviamente, na nossa contemporaneidade é absolutamente criticável, relido, enfim, né? Mas sempre lembrando, né, que nós estamos fazendo aqui uma projeção temporal, jogando a nossa consciência, né, 3.000 anos nesse caso, né, da cultura grega, e tentando ver como é que um poeta como Hesíodo, por exemplo, vai dar conta, né, desses mitos a partir da cultura que ele observa, né? A gente nunca sabe se os poetas, né, dos séculos anteriores, eles compreendem, né, uma determinada visão misógina ou patriarcal exagerada das coisas, ou se eles apresentam uma certa crítica a justamente esse sistema. No caso de Hesíodo, é difícil a gente assumir um lado ou outro, né, algo que nós veremos com um certo distanciamento de Homero, né? Homero apresenta uma complexidade das personagens femininas
que é muito bem-vinda, né, à nossa sensibilidade contemporânea, e é justamente por isso que Homero acaba resistindo ao tempo e persistindo, ecoando, né, devido à sua permanência e à forma absolutamente sensível e delicada com que representa personagens masculinos e femininos. Voltando a Hesíodo, né, então Hesíodo, com o mito de Prometeu, e com o surgimento de Pandora, né, agora dando início, né, a cópula entre homens e mulheres e o desenvolvimento, né, das futuras gerações humanas ou gerações mortais, Hesíodo avança nos trazendo finalmente os Olímpicos, que são a terceira geração, passados os deuses primordiais e os deuses titânicos. Os deuses olímpicos são 12. E quando a gente continua essa progressão, né, um tanto alegórica aqui, né, resumindo cada uma dessas divindades a um elemento natural ou uma característica, nós começamos a perceber que os primeiros 5 olímpicos, eles continuam correspondendo a elementos naturais. Então, de saída, nós temos 3 divindades patriarcais, que são responsáveis por 3 elementos geográficos, né, que estão ao redor das comunidades que vão constituir, né, a futura Ática e a futura Grécia. Essas 3 divindades são Zeus, o deus dos céus, Hades, o deus do subterrâneo, deus das profundezas, e Poseidon, que é o deus dos mares, né, o deus oceano. Essas 3 divindades, elas vão dar lugar, né, elas vão substituir as divindades titânicas, né, Hesíodo nos conta que houve uma guerra, né, entre essas 2 gerações, e depois da vitória dos Olímpicos, os titãs foram então submetidos, né, ou condenados ao Hades. A partir dessas 3 divindades masculinas, nós temos outras 2, né, que é Deméter, a deusa da agricultura, e Hera, que é a deusa do poder, a deusa da família, a deusa da fertilidade familiar. Hera que também pelo que nós podemos perceber lá de Homero, especialmente na Ilíada, uma deusa também associada à desconfiança e ao ciúme, uma vez que Zeus essa divindade que possui uma série de casos, enfim, né, e relações extraconjugais, dando origem a outros deuses. Notem que nesses primeiros 5 olímpicos nós temos a continuação dessa relação com os elementos naturais, céu, terra ou as profundezas, o oceano, a fertilidade humana e a fertilidade natural, no caso de Deméter. As próximas divindades que constituem, né, os olímpicos vão se afastar relativamente do mundo da natureza para dar conta de fenômenos humanos, de características humanas, né? E aí nós vamos ter, num primeiro momento, Ares, que é o deus da guerra, Hermes, que é o deus da comunicação, o deus das estradas, dos caminhos, o deus da magia também, da capacidade lógica. Nós temos Atena, que é a deusa da sabedoria. Nós temos Afrodite, que é a deusa do amor. Nós temos Hefesto, né, que é o deus da forja, que é o deus do tratamento dos metais. Nós temos Ártemis, que é a deusa da caça, e nós temos, finalmente, completando os 12 olímpicos, Apolo, que é o deus da razão, é o deus da luz, mas muito mais do que isso, o Apolo, que é o deus da cultura. As companheiras de Apolo vão ser as musas que vão dar conta de disciplinas como história, filosofia, poesia nas suas mais variadas vertentes, dança, música, né? Astronomia, entre outras ciências ou outras técnicas, outras habilidades que são desenvolvidas a partir da razão propiciada por Apolo. Alguns livros, alguns manuais, inclusive algumas páginas que talvez vocês encontrem na internet, vão colocar Dionísio, né? Lembrando, um outro filho de Zeus, né? Apolo e Ártemis também são filhos de Zeus, Atena também. Dionísio é também um desses filhos fora do casamento, né? Um filho que inclusive não será reconhecido por Zeus no primeiro momento, a partir de um contato, né, que Zeus terá com Semele, que é uma princesa tebana. A cidade de Tebas, que vai estar totalmente associada a Dionísio e a futuros personagens que nós discutiremos aqui, entre eles Penteu, lá das Bacantes, e também Édipo, de Édipo Rei, a grande tragédia de Sófocles. Apesar de algumas listas alocarem Dionísio como um dos olímpicos, eu prefiro deixar ele fora, né, desse nosso primeiro movimento, ou desse nosso primeiro debate, encerrando os olímpicos com Apolo. Isso por 2 razões. Primeiro, né, porque isso está mais próximo daquilo que Homero vai nos apresentar nos seus poemas épicos. Dionísio praticamente inexiste, exceto enquanto uma referência muito rápida em um dos poemas. E Dionísio vai ganhar uma importância muito grande 3, 4 séculos depois de Homero, com as Dionisíacas e com o nascimento do drama.
na cidade de Atenas, especialmente, né, com o nascimento da tragédia e com o nascimento da comédia. E Dionísio que vai ser desenvolvido enquanto uma oposição muito significativa enquanto Apolo. Né? Se Apolo é a nossa capacidade racional, cultural, Dionísio são os instintos, né? Dionísio são sonhos, são a vida noturna, aquilo que nós não controlamos. Dionísio é o corpo, a música, entre vários outros elementos aí que funcionam enquanto uma oposição clássica, né? Que nós também vamos debater aqui enquanto os princípios, para usar a expressão de Nietzsche no Nascimento da Tragédia, os princípios apolíneos de um lado e princípios dionisíacos de outro. Tá? E com isso encerramos aqui esse nosso primeiro vídeo, que teve por objetivo destacar, né, de que modo os gregos vão pensar essas 3 gerações de deuses e na progressão dessas 3 gerações perceber de que modo, né, aquilo que na primeira geração funciona como uma extrapolação muito direta de elementos naturais que nós percebemos, vai resultar em uma explicação muito complexa e sintomática também dessa cultura, né, para fenômenos como a razão, a cultura, a sabedoria, a forja, a técnica, a guerra, a comunicação, o amor, o medo, né, entre outros elementos que constituem a essência humana. É justamente nesse ponto que Homero entra, né, nessa percepção de Zeus, Atena, Hera, Hefesto e outras divindades, para dar conta de um grande conflito, né, de uma grande guerra entre gregos de um lado e troianos do outro, que estão batalhando pelo amor de uma grande mulher, né, que é o assunto do nosso próximo vídeo, que vai tratar um pouco mais do mundo de Homero e dessa relação entre mortais e imortais, entre seres humanos e deuses, que vai resultar na Guerra de Troia. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e nos vemos na próxima semana. Boas leituras!